vista. Inclusive até eu dei agora um livrinho para a irmã, vai falar de 4 pontos de vista, né? 4 dispensações que da igreja primitiva até agora tem sido decorrida. Então, você tem os amilenistas, você tem o pós-milenismo, você tem os pré-tribulacionistas, você tem os milenistas, dispensacionalistas, cada um tem uma visão, cada um tem uma forma de pensar. O que é importante para nós, irmãos, é saber que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém. E é ela o ponto final. O que a Bíblia fala, está falado. Tudo que Deus disse, contém nessas páginas aqui. Porque se Deus é a verdade, logo a sua palavra é a verdade. Agora, existem pontos, normalmente no livro do Apocalipse, que não tem 100% de clareza. Então tem pontos que o Apocalipse dá 100%, como tem pontos que o Apocalipse não vai te dar 100%. Por quê? Porque existem algumas profecias que não foram cumpridas ainda. Então eu quero começar a chamar a atenção dos irmãos para o livro do 2 Tessalonicenses, que nós vamos abordar, que se eu não falar sobre isso aqui, eu não tenho como entrar no nosso tema. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? É o capítulo 2, para os irmãos entenderem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Todos acharam? Aqueles que não achou, diga espera. Sem pressa, irmão. Quando todo mundo achar, a gente começa. Vai lá no índice da Bíblia, aqueles que têm dificuldade, e um irmão ajuda o outro aí que não conseguiu achar. 2 Tessalonicenses 2. Glórias a Deus. Todos acharam? Achou, né? Diz assim, ó: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Por que eu estou começando por aqui, irmãos? Porque se eu não explicar o homem da iniquidade, o dia do Senhor, não tem como entrar no assunto da marca da besta, o arrebatamento da igreja, tudo isso é dito aqui. E Paulo começa assim, ó: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se precedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Prestaram bem atenção? Por que Paulo escreve essa carta? Porque eles estavam sofrendo perseguição. O Império Romano, irmãos, quem era contra a religião de Roma era perseguido. O cristianismo estava começando a crescer. Então, estava incomodando a religião de Roma, que era uma religião pagã. Por isso que o Evangelho é diferente das religiões. O Evangelho, ele incomoda as religiões, porque o Evangelho, ele muda a cultura, ele muda a tradição, coisa que as religiões não fazem. Então as religiões só vieram a surgir porque o homem se desviou de Deus. Como o homem foi criado imagem e semelhança de Deus para adorar, há essa necessidade no homem de adoração. E o diabo, como ele é astuto, e ele estava no jardim do Éden, ele pegou um ponto fraco na humanidade, o ato de adorar. E qual é o papel do diabo? É te desviar da verdade. Esse é o papel do diabo.
Quanto menos conhecimento você tiver, parabéns para o diabo. Deu para entender agora? Oséias 4, versículos 6 e 7. O meu povo sofreu e foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento, irmão, é a base para tudo. Ele é base para a vida espiritual, ele é base para a vida financeira, ele é base para tudo. Não podemos desprezar o conhecimento. Quem despreza o conhecimento de Deus, despreza o próprio Deus. Por que as igrejas de hoje estão desacreditadas? Porque elas desprezam o conhecimento. Não há necessidade. Basta o pastor pregar, o irmão falar, já aprendi. Não é assim que funciona, irmãos. Como minha esposa acabou de dizer, nem todo mundo nasceu para ser Einstein, nem todo mundo nasceu para ser o apóstolo Paulo, mas a inteligência Deus deu para todo mundo. Aqui não tem maior e não tem menor, aqui vai de dedicação. Aqueles que leem mais têm o direito de saber mais, quem lê menos vai saber menos. Então Paulo exorta os Tessalonicenses: vocês estão preocupados, vocês estão dando ouvido a tudo que vocês ouvem. E Paulo tinha ensinado sobre o arrebatamento que vai acontecer nos ares, que a igreja será arrebatada para o Senhor, lá no capítulo 1 Tessalonicenses. Só que vieram alguns irmãos de fora e começaram a insurgir dentro da igreja, como na internet, né? Você vai, liga a internet, você liga a televisão, está cheio de gente falando do arrebatamento, da marca da besta. Olha, eu estava lendo agora de manhã, o Michel Temer diz que já tem lá um edito dele dizendo desse chip, que veio um americano no Brasil, e ele já fez um chipzinho, né? Já para colocar no braço. Então, aí começa aquelas especulações, e o povo, por não ler, acaba se apavorando. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não é por epístola, porque ele já escreveu. Não é por falatório, porque ele já está ensinando, ele está exortando. Olha o que ele diz aqui, ó. De novo, versículo 2: aqui não vos demovais de vossa mente com facilidade. Cuidado com o que você ouve. Com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se ele estivesse ensinando dessa forma. Ele não ensinou isso. Deu para entender? Ele está dizendo isso, que ele não estava ensinando isso. Pelo contrário, Paulo sempre ensinou a verdade. Paulo era tão zeloso, irmão, ele era zeloso demais pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo se contorcia, ele chorava as dores de parto quando ele via a igreja estar sendo enganada. E quem é que hoje chora pelo Evangelho? Quem é que está preocupado se a igreja hoje está sendo enganada ou não? Esse sentimento está faltando nos cristãos. É como o teu filho, irmão. Você não se preocupa com o teu filho? Você não se preocupa com a sua casa? Tem que se preocupar com as coisas de Deus. Quando você vê coisa errada da igreja, não pode calar. Ah, mas se eu falar isso eu vou me... Não, irmão, orem a Deus primeiro, deixa Deus preparar o terreno. No momento certo você fala, é um direito seu. Deus não condena ninguém, pelo contrário, Ele quer homens mesmo que estejam dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Aí ele continua aqui no versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, irmão, vai ser um presidente, tá? Que vai surgir. Esse presidente vai ser gentil, não vai ser israelita não, ele é gentil. Esse presidente, ele vai trabalhar a favor do diabo. Não é o diabo ainda. Por quê? Porque os demônios é espírito. O diabo também é espírito. Só que eles precisam de um corpo. Então primeiro vai vir o homem da iniquidade,
Ele vai aparecer no cenário. Está lá no livro de Daniel, capítulo 7, que fala do pequeno chifre. Esse pequeno chifre representa a besta, que é um dos nomes do diabo. Dragão, grande serpente, dragão vermelho, amarelo, azul, tudo é o diabo. Porque existe uma ordem satânica. Como tem a Trindade, Deus, Jesus, Espírito Santo, não é um trio? Existe também o diabo, o anticristo, é tudo a mesma pessoa, só nomenclaturas diferentes. Mas o diabo vai preparar, assim como João Batista preparou o caminho para Cristo, as religiões estão preparando o caminho para o diabo. Está dando para entender? Sim. Então, o anticristo é um homem, ele vai vir, é como um presidente. Quando na tribulação, tá? O povo está sendo perseguido. Por 3 anos e meio ele vai conseguir a famosa paz mundial. Mas isso, irmão, né, só vai acontecer quando isso, a tribulação acontecer, a igreja não, alguns, aí que vai entrar um pequeno problema. Alguns teólogos de nomes acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Ela vai ser arrebatada, isso é fato, né? O livro de Tessalonicenses é fato que ela vai ser arrebatada. Porém, não dá ênfase para dizer se é no começo, se é no meio ou se é no fim. Não se fala. Só se fala que a igreja será arrebatada, mas não fala se é começo, meio ou fim. Uns acreditam que a igreja nem vai passar pela, que é o pensamento da maioria das igrejas evangélicas, é que a igreja será arrebatada antes. Esse é o pensamento corrente que consta na maioria das igrejas, menos os presbiterianos, os batistas e algumas igrejas é que acredita que ela vai passar pela grande tribulação. Até porque, irmão, o livro de Tessalonicenses não fala se ela vai ser arrebatada antes. Ela fala que ela vai ser arrebatada, porém não dá ênfase. Paulo não está dando ênfase. Ó, irmão, antes da grande tribulação a igreja vai ser arrebatada. Não tem ênfase para isso. Alguns comentaristas dizem que sim, outros dizem que não, mas eu vou ficar no que a Bíblia fala. Então, onde a Bíblia se cala, eu me calo. Esse é o primeiro ponto de hermenêutica para quem estuda a Bíblia. Aonde Deus não fala, ninguém fala. Se Deus não falou que é, não é. Se Ele disse que ficou em oculto, né? Aí você vai pegar o livro de Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. As ocultas, aquilo que nós não entendemos, fica para o Senhor. Então, enquanto o homem da iniquidade não aparecer, não vai acontecer. Só vai acontecer quando ele aparecer. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso que vai acontecer. O inimigo de Deus vai sentar no trono em Jerusalém, que isso vai ser em Jerusalém, e ele vai fazer sinais, maravilha, e já está fazendo. Por isso que eu digo aqui, irmão, muita gente não gosta de ouvir, nem toda cura, nem todo milagre, em nome de Deus, significa dizer que foi Deus que fez. Por mais benefício que te traga, não se esqueça que o diabo, ele é imitador. Lembra de Gog e Magog, lá no Gênesis? O mago do faraó, quando Moisés se apresenta para ele, ele tinha que mostrar alguma coisa. Ele pegou, primeiro Deus conversa, mas e se o faraó perguntar de ti? O que eu digo? Que o faraó era um Deus humano,
Deus com D minúsculo, que só o nosso Deus é com D maiúsculo, o que eu falo? Vou chegar lá, vou me apresentar e vou falar o que para o faraó? Porque ele é um Deus, ele manda, ele mata. Porque ele era Deus, ele era a lei maior naquele tempo, e ele manda, é como o Estado Islâmico aí, quem não obedecer, morre. Então, o que você tem na mão? Um cajado. Pega o cajado e joga no chão. Quando ele joga no chão, o cajado se transforma em serpente. O mago, opa, isso é fácil. Olha o diabão ali, já está avisando. Isso aí é fácil. Pegou o cajado dele também, jogou no chão e transformou-se em serpente. Então vocês observaram que o que o homem de Deus fez, o diabo imitou. Então, irmão, nem toda cura. Por que eu digo isso? Porque o diabo é tão astuto, ele sabe a fraqueza do homem, e ele sabe aonde me pegar e te pegar. Por isso que a Bíblia diz lá no 2 Pedro, que ele fica bramando como um leão. Ele espera o momento certo, ele é estrategista. Lembra de uma guerra? Quando o general está perdendo a guerra, às vezes ele é obrigado a parar, rever os seus conceitos, onde ele está acertando e onde ele está errando. O diabo é dessa forma. Ele não para, irmão. Ele não para. Ele dá um tempo. Você pode achar, agora estou em paz, agora estou sossegado. Quando você pensar que não, ele vem com tudo. Vem com tudo. E traz mais 7 demônios. Se a casa não estiver limpa, se nós não estivermos estruturados na palavra, santificado, sendo verdadeiro com Deus, ele volta e volta com tudo. E o estado do primeiro, do segundo, se torna pior do que o primeiro, porque ele vem com mais 7 demônios ainda. Então piora. Então, Paulo está ensinando aqui, olha, fiquem confortados, não deem ouvido às fábulas, cuidado com o disse-me-disse. Então, irmãos, eu vou aqui um recado: cuidado com televisão, cuidado com internet, cuidado com púlpitos também, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não estudam direito. Eu falo do que eu sei, não sei, eu não toco no assunto. Eu fiquei 2 dias aqui, minha mulher viu como é que eu fiquei, porque são vários pontos de vista. Cheguei a ficar doido, eu falei, nossa, parei. Eu peguei um caderno aqui e falei, parei. Porque um fala uma coisa, se for ler, irmão, aqui tem um que eu trouxe para os irmãos ver, o guia para o fim dos tempos. Então, aqui ele é o que? Um assembleano, ele é americano, mas é assembleano. Ele tem um ponto de vista, ele já é um dispensacionalista. Então são pontos de vista que ele tem. O amilenismo, por exemplo, acredita que nós já estamos no milênio. Eles não acreditam que Jesus virá em corpo. Ele vai reinar espiritualmente. O evangelho é que vai abancar o mundo inteiro. Então já é um ponto de vista diferente. Então tudo isso é bom vocês entenderem. Se puder ler na internet, vai lá, mas cuidado. A Bíblia diz que nós temos que ver de tudo e reter o que é bom. Tem muitos livros que eu nem recomendo para os irmãos, porque é teóricos, é muita palavra teórica, grega, hebraica, não é bom para a cabeça dos irmãos. Tem que ser um livro fácil que você possa entender. Então que Deus, a Bíblia diz que Deus não deixa ninguém enganado e nem confundido. Amém? Deus não faz isso conosco. Então os tessalonicenses aqui estavam sendo avisados: vocês estão preocupados com o quê? Não é assim que vai acontecer. Está certo que vocês estão sendo perseguidos, a igreja estava passando por momentos difíceis, mas o dia do Senhor ainda não vai chegar, não é para agora, porque eles esperavam a vinda do Senhor para aquela época. Toda geração que vier vai esperar a vinda do Senhor, dependendo, para a sua geração. Que o Senhor está voltando, irmão, está voltando, isso é fato. Isso é fato. E ele disse: virei como um ladrão. O ladrão não liga: irmã, deixa a porta abertinha para mim, põe aí uns 50 reais na mesa que eu vou levar. Ele não liga, liga. Ele vem, você nem entrar no meu salão. Mas eu tenho quase certeza, irmão, que eu esqueci a porta aberta. Graças ao bom Deus, ele levou 6 reais, uns 3 potes de doce. Menos mal. Nossa, meu coração, esse dia eu não dormi. Eu levantei 3 vezes para vir na madrugada.
olhar a minha porta. Mas depois cheguei na porta e falei assim: Senhor, tem misericórdia, está nas tuas mãos. A Bíblia diz: se Deus não guardar uma cidade, em vão vigia o sentinela. Não é Nossa Senhora Aparecida que guarda a cidade, como os católicos acreditam. Quem guarda uma cidade é Deus, mas não quer dizer que o sentinela tem que dormir. Está dizendo que Deus guarda, mas se eu dormir... Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando na GCM, e eu estava sentado lá e era minha hora, era meu turno, então nós revezávamos, cada um da meia-noite às 3, das 3 às 6, aí está lá o Machado lá, aí estou lá lendo minha Bíblia e tal, de madrugada, meus livros, sempre fiz isso, daqui a pouco aí chegou o meu chefe, polícia, pegou o revólver, engatou e falou assim: morreu. Nossa, irmão do céu, o coração chega, ô polícia, você podia ter matado a base inteira, dormindo, uma hora dessa, você não dá na sua hora de ficar, que a gente chama na polícia QAP, a tempo. Nossa, aí vai eu tentar me tomar uma canetada de 4 dias. O atalaia de Deus não pode dormir. Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. O atalaia tem posição, não pode ser qualquer um. Aqueles que dormem não pode ser atalaia de Deus. O atalaia não pode ser escolhido a dedo. Era uma profissão privilegiada, como uma posição também privilegiada, porque o atalaia ficava num lugar estratégico. Se ele dormisse, a cidade era invadida. A igreja não pode dormir, irmãos. Os crentes estão dormindo e o diabo está invadindo. As religiões estão tomando conta. Temos que ficar atentos. Assim como Paulo alertou, nós temos que ficar atentos. Por que eu estou começando pelo livro de Tessalonicenses? Senão eu não posso explicar o livro do Apocalipse. Porque aqui vai falar, no capítulo 12, a respeito de como o diabo vai destruir a igreja, ou pretende destruir a igreja. Já no capítulo 13 do livro do Apocalipse, as armas que o diabo vai usar. E uma delas é a marca da besta, fora outras estratégias que ele tem para usar. Por isso que nós temos que pegar o livro de Efésios, capítulo 6, se eu não estiver enganado, a armadura de Deus, nos revestirmos da palavra, da santificação, da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. A igreja sacrifica muito e obedece pouco. Deu para entender? Deus não quer esse sacrifício de tolo que nós fazemos às vezes. Queremos agradar a Deus de qualquer jeito e acabamos exagerando, fazendo coisas, criando coisas dentro da igreja que Deus não pediu. Isso é sacrifício, Deus nem recebe, irmão. Deus nem recebe. Tem uma mania feia dentro da igreja. Ah, mas a irmã não canta bem, o importante é cantar. Irmão, se você, que é você, não gosta de ouvir uma pessoa desafinada, você acha que Deus, irmão, como é que você acha que Deus olha? Quando uma irmã não sabe, é diferente, mas ela tem vontade. Quando ela não sabe, é uma coisa. Deus conhece os que sabem e os que não sabem dentro da igreja. Agora, quando uma igreja não prepara, ela está fazendo a coisa errada. Então, se a igreja pode preparar uma irmã para ser cantora, por que não preparar? Se pode preparar uma irmã para ser médica, por que não preparar? É isso que Deus quer ver dentro de uma igreja. Não é pegar um monte de pessoas, vai lá cantar para Jesus. Ah, mas eu não tenho voz. Deus recebe, irmão. Deus não recebe não, irmãos. Sabe por quê? Porque você está fazendo a obra relaxada. Faz a tua casa de qualquer forma para você ver se ela não cai. As coisas de Deus, Jeremias diz isso: ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. É sério as coisas de Deus. Nós temos que dar o melhor para Deus. Não é para o meu vizinho, é para Deus. Aí você vai ver o que Deus faz dentro de uma igreja. Aí você não vai nem precisar orar. Quando você pensar, Deus já fez. É assim que Ele faz. E tu, quando orares, entra no teu quarto.
Mas eu já sei o que você vai pedir. E antes de você pedir, eu já te concedo. Porque é fiel a mim. Porque não me negaste. Porque não dormiste no ponto. Isso temos que fazer no nosso dia a dia. Não é esse sacrifício que eu fico vendo. Olha, 5 dias no monte. Se você aguentar, amém. Vou fazer 40 dias de jejum. Deus pediu isso? Não. 4 homens fizeram 40 dias. Jesus, Moisés, fez 40 dias de jejum. Elias. Eles fizeram. Se você aguentar, mas Deus não está te pedindo isso. Eu vou me consagrar. O que é consagrar? Consagrar-se é se retirar e estar disponível para Deus. É como se você entrasse dentro do seu quarto e desligasse tudo. Tudo. Aí você começa a cantar para o Senhor. Você começa a ler a palavra. Você começa a meditar na Bíblia. Aquele dia ali, você tirou para... Você não tira o dia para os seus netos? Não tem dia que você fala assim, traz os netinhos, que eu vou ficar o dia todinho. Aí você vai preparar um doce, vai preparar suco, vai preparar comida. Não, isso é consagrar-se para Deus. É se abster daquilo que não agrada ao Senhor. É como aquele dia, olha, hoje eu não quero conversar com ninguém, eu só quero conversar com Jesus. Está lá cantando o seu, não importa. Aí dentro de casa, irmão, não importa se é afinado ou desafinado. Porque Deus vai entender a sua... Ele vai te olhar falando, minha serva não sabe cantar. Mas ela está ali me salmodiando, ela está ali, né, mesmo na sua pouca força, está se lembrando que eu sou Deus. Isso é consagrar para o Senhor. Untar, é como se você estivesse untando, passando óleo. Aquele dia ali, como é o nenê quando nasce, lembra? Você vai lavar ele todinho, dá banho no nenê, aí você pega o óleo, passa. O Senhor faz isso comigo e com você. Lembra da casa do oleiro? O oleiro, sem querer, se você prestar atenção, ele deixa cair. Ele forma o barro todinho primeiro. E se você prestar atenção, o profeta ficou só olhando. Legal, né? E ele deixa cair. É assim que Deus faz comigo e com você. Amém? Então, para a gente ver aqui, o versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Irmão, o que detém aqui o iníquo, pode ser a igreja, pode ser o evangelho, pode ser várias coisas. O texto aqui não deixa claro o que está detendo esse homem ainda, né? Não está dizendo aqui. Muitas especulações você vai ouvir muitas especulações, mas você vai dizer aqui, o que detém, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, no tempo certo ele vai aparecer. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, irmão, o que detém aqui, Paulo, pode-se dizer que a vinda de Cristo. Mas ele vai aparecer antes. Porque se ele não aparecer, Jesus também não volta. Deu para entender? Então, pode ser o evangelho, pode ser a igreja, pode ser a nação eleita de Israel, o povo judeu. Então são várias especulações que tem aqui. A Bíblia não fecha o assunto dizendo, é isso, eu creio, eu como estudante da Bíblia, que é o Evangelho de Cristo, que ainda não atingiu o número exato dos salvos. Eu creio desta forma, minha linha de pensamento é essa, mas os irmãos estão abertos para os irmãos parar e pensar e ler. Eu aconselho, leia bastante. Não é a idade que conta, eu estou de idade, agora, irmãos, o saber não tem idade. O saber não tem idade. Quando uma pessoa de idade entra na igreja e aceita Jesus, ela começa, ela é neném. Ela é um neném. Lembra daquele trabalhador, o operário, o patrão que saiu para procurar empregados? Ele sai na rua, ele tem uma vinha, agricultura de vinha, mexe com vinho, e ele precisa de trabalhador. Ele sai na rua, fala, olha,
vou te pagar R$50, das 8 até as 6. Depois ele sai de novo, olha, eu preciso de mais 3 operários, eu vou te pagar do meio-dia às 6, R$100. Ele sai pela terceira vez, contrata mais 3 operários. Olha, vocês vão trabalhar das 4 às 6, eu vou pagar R$100. Aí quando acabou o serviço, ele coloca todo mundo em fila. Olha, quem chegou 8 horas? Foi nós 3, R$100. Quem chegou meio-dia? Foi nós 3, R$100. Quem chegou 4 horas? Foi aí os outros que chegaram primeiro. Então, peraí, tá errado isso daí. Tá errado isso daí, quer dizer que eu me matei das 8 às 6 para ganhar R$100. Eles chegaram meio-dia, trabalham 6 horas e estão ganhando 100. Esses outros chegam. Aí ele diz assim: o que foi que eu combinei com vocês? O combinado não é caro. O que eu entendo aí, irmãos? Que os primeiros podem ser os últimos, e os últimos podem ser os primeiros. Então quem já está na igreja, né, quem já nasceu num berço evangélico, pode se dizer que são os primeiros. Tem gente que chega na metade. Você já está há 10 anos, chegou uma irmã aqui, está há 5 anos. Como pode chegar uma irmã amanhã aceitar Jesus? Então a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então tem que estar sempre no leite ali, ó. Então quem chega agora vai começar, não conhece nada de igreja, não conhece Bíblia, né? Os irmãos que já são antigos conhecem, tem que ensinar os mais novos. Tem que incentivar os mais novos para eles lerem. Irmã, procure ler a Bíblia, né? Venha na escola dominical, venha assistir aula. Quando tiver lá um ensinamento, vamos prestigiar. É para o Senhor, não é para o irmão Reginaldo não, irmãos. Se tiver um aqui, eu ensino. Se tiver 50, eu ensino do mesmo jeito. A Bíblia diz: aonde houver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Podia estar lotada a igreja, não podia? Mas quem são os privilegiados? Vocês. Glória a Deus. Quem é que perdeu? Quem não veio. Viu uma festa boa? Se você não foi, aí chega a irmã: nossa irmã, que festa, hein? Fui no aniversário da irmã Rosana, rapaz, comemos, bebemos. Aí que festa. É mesmo, irmã? Aí que a mulher se correu: irmão, por que eu não fui? Não é verdade, irmã? Para quem gosta, né? Se você não foi, você perdeu, irmão. Né? Lembra de Marta e Maria, né? Quando uma estava atarefada: não, eu preciso lavar louça, não, eu preciso fazer arroz, eu preciso fazer feijão, não, eu preciso fazer isso, não, se eu não preciso assistir minha novela, eu não vou para a igreja, eu preciso assistir meu filme. E a outra está ali nos pés do Senhor aprendendo. Quantos que ficaram dormindo? Hoje eu não vou nada. Perdeu, irmão. Entendeu? Deixou de aprender com o mestre, né? Que é o Senhor Jesus, não é o irmão Reginaldo. O mestre é o Senhor Jesus, amém? E ele diz assim: 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Irmãos, Deus não deixa ninguém enganado nem confundido. Mas quando uma igreja não quer saber da verdade, Deus manda o erro. Aquela igreja não quer saber da verdade, ela vai viver na mentira. Em Zacarias, Deus diz para o profeta: olha, eu vou pagar esse povo com a mesma paga que eles estão me pagando. Eles querem mentira? Profetiza mentira para eles. Agora me fale, irmão, porque para lembrar de versículo, só minha esposa sabe. Eu sei que é Zacarias, eu não sei se é o 3 ou 4, mas vocês dão uma olhadinha lá. E Deus vai pagar o povo na mesma paga. Se o povo não quer saber da verdade, Deus mantém a mentira dentro da igreja. Mas quando o povo se dedica, irmãos, o diabo não engana não. Pode entrar meia dúzia aqui, mas Deus vai trazer pessoas para desfazer aquela mentira. Amém? Ele diz aqui, versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade,
Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, né? Quantos estão se deleitando aí em pregar mentira, né? Em fazer o povo, apavorar o povo? Não, cuidado, não aceita isso, não aceita aquilo. Irmão, não é assim que vai funcionar com Deus. Não é assim que funciona. Descansa no Senhor, creia na sua palavra. Deixa o mundo se matar, se acabar. Se eles querem se acabar, deixa ele. Você é protegido de Deus. Você já tem o selo do Senhor. O Espírito Santo está na tua vida. Esse é o nosso selo de garantia. Quando é que eu sei que eu estou salvo? Quando eu sei? Porque o Espírito Santo interage com o meu espírito. Deus confirma os seus salvos. Qual é a diferença do salvo para o não salvo? A diferença, irmão, é que o salvo, ele faz. O não salvo, ele não faz. Então, eu não preciso fazer para Deus me salvar. Isso quem faz são as religiões. Eu sou salvo para fazer. Então, o meu fazer é automático. Quando Cristo está em mim, quando Ele me muda, quando Ele troca os meus pensamentos, o meu fazer é automático. Porque quem estiver fazendo, achando que vai ser salvo, não vai. Porque ninguém vai ser salvo por fazer alguma coisa para Deus. Ninguém. O que diremos, pois? Romanos capítulo 4. Abraão, o nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Se ele foi justificado porque ele entregou Isaac, porque ele obedeceu, sim, ele saiu da cidade de Ur, dos caldeus, e foi para uma cidade que ele não sabia. Isso é obediência. Mas isso não foi suficiente para ele alcançar o quê? A salvação. Sabe por quê? Porque primeiro ele creu. O evangelho foi anunciado para ele. Quando ele crê, o evangelho surte efeito dentro dele. É como um remédio. Você está doente, o médico te passa um remédio, você toma. Se aquele remédio for bom, ele vai começar a surtir efeito e você começa a melhorar. Então, primeiro creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. O ato contou para Deus, lógico que contou para Deus, isso é fato, irmãos. Mas primeiro ele acreditou. Como é que você vai ali vai naquela empresa ali, irmã? Tem uma vaga, mas ele não vai te pegar. Mas você vai? Moisés, vai até o faraó e diga-lhe para que ele solte o meu povo, mas certamente ele não vai soltar, porque eu vou endurecer o coração. Você iria, irmão? Complicado, não é? Mas peraí, se Deus está falando para mim ir, a vaga é minha, mas chega lá o patrão não vai me pegar, eu vou fazer o que lá? Isso é fé. Isso é fé. O objetivo daquilo que eu não vejo, mas sim daquilo que eu alcanço. Você pode não ver a vaga na boca do patrão na hora, mas ela é sua. Pela fé você crê que ela é sua. Pela fé você acredita na cura. Por isso que muitos irmãos, quando abrem a boca, falam assim: olha, Deus me mostra que você amanhã será curada, porque ela creu. A fé dela está pautada na verdade de Deus. Agora já tem irmãos que falam assim: não, irmão, eu vou orar por você, eu creio que Deus pode curar. Observou a diferença de fé? A primeira teve fé suficiente, não é que ela não foi maior que a outra, só que dentro dela o Espírito Santo falou: pode falar que esse copo de água vai curar, pode falar para ela. A outra, olha, fala para ela que eu vou curar, mas no meu tempo. Entenderam a diferença? Não é que essa aqui teve mais, ou a outra foi melhor. Não, peraí, então, que nem algumas igrejas, irmãos. Ah, mas porque a sua fé não alcança. É porque você é fraco, irmão. Então você não creu. Como é que você sabe? Você não sabe como é que Deus age, irmão. Tem coisas que é para Deus curar na hora, mas tem coisas que Ele vai curar pelo tempo.
É Deus, irmão, Ele cura quando Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quiser curar. Se Ele disse, ó irmão, vai ficar 10 anos sofrendo, você vai ficar, irmãos. Você vai ficar. Você pode morrer de um monte, pode orar 500 vezes no dia, pode ir em 1000 campanhas. O que você tiver que passar, você vai passar. Há curas instantâneas, como há curas momentâneas. Então Deus tem várias formas de agir. Então Deus tem várias formas de agir. Aqui Deus já falou, ó, a minha graça te basta. Deus já falou comigo, usou uma irmã de idade. Falou, meu irmão, Deus não vai fazer mais nada. A graça dele é na tua vida, para que o amor dele te aperfeiçoe. Irmão, acho que eu não sofro com esse braço em pé. Ele não vai fazer meu pé normal de novo, não vai colar, transformar meus ossos. Se uma pessoa perder um braço, Deus não vai falar, vou pôr outro braço aí. Aí vai sair que nem filme de ficção. Deus não faz isso, irmãos. Aí é filme de ficção, é Hollywood. Hollywood pode tudo. Hollywood ali pode tudo. Mas o teu Deus é limitado no sentido de operar. Deus não é limitado no seu poder, mas Ele é limitado no sentido, olha, aquela irmã ali, eu vou deixar os 2 anos ali no molho. 2 anos de molho nela. E a irmã vai sofrer, vai para o médico, vai tomar remédio, vai aqui, vai ali. Descansa no Senhor. Aí começa o sacrifício de tolo que Deus não pediu. E o diabo é sujo. Muitos dizem, não, irmão, vamos ali na campanha da irmã fulana, vamos ali no culto da irmã Sandrinha. A pessoa não tem fé, irmão. Não acredita em Deus. Isso é depositar fé no Senhor. Estou dizendo que você não deva ir. Aí é você e Deus. Mas confie na palavra de Deus, porque ela é fidedigna, ela não falha, ela não erra. O homem nas suas predições pode errar. A irmã fala, ó, Deus me mostra a sua cura. E a irmã morre, e aí? Minha mãe morreu de câncer, o meu pai morreu de câncer. E todo mundo profetizou para mim, olha, a doença da tua mãe é para a vida e não é para a morte. Quando eu fui no hospital pela última vez, e a médica me enganou, eu discuti, bati de boca feia com ela, falei, doutora, o maior interessado da minha mãe sou eu. Eu sou o interessado dela. Vamos jogar limpo comigo ou não? Quando ela falou, olha, o câncer da sua mãe é terminal, não tem cura. Se você tem fé em Deus, glória a Deus. Quando eu entrei no banheiro, eu me ajoelhei e falei assim, eu vou recolher minha rosa. Quando eu cheguei na minha vida, que eu falei para algumas irmãs, que eu não vou citar nomes, irmão do céu, eu fui parar no inferno. Você não crê, que você é incrédulo. No dia certinho que Deus falou, minha mãe faleceu lá no hospital. As irmãs não sabiam o que falar para mim. E eu falei para elas, o Senhor vai recolher minha mãe, tal dia e tal hora. E o Senhor recolheu. Da honra e glória do Senhor, Ele recolheu. Os irmãos entenderam? Então é isso que Deus faz, irmãos. É estar pautado na sua palavra. Acredite no Senhor. Seja o que Ele fizer para mim e para você, Ele quer o melhor. Pode não te agradar. Pode não ser da tua vontade. Pode ser dor. Pode ser choro. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela... Que horas são lá? Falta 5 minutos. Amém? Então eu vou começar aqui, irmão, hoje, pelo livro do Tessalonicenses. Na próxima vez, eu vou já começar no livro do Apocalipse já. Eu vou explicar o capítulo 12 e o capítulo 13. Por quê? Porque o capítulo 12 é onde surgem os intentos de Satanás. E no capítulo 13, as armas que ele vai usar contra a igreja. E uma delas é a marca da besta. Mas se eu não explicasse isso, eu estava sentado ali e falei, não, começa por aqui. Eles precisam saber que aquela igreja estava preocupadíssima com o dia do Senhor. Lógico que você tem que se preocupar, no sentido de estar preparado. O dia do Senhor pode ser hoje, pode ser amanhã. Haverá um dia em que a humanidade prestará conta para Deus. Esse é o famoso dia do Senhor. Porém, o dia do Senhor para mim pode vir daqui meia hora, pode vir amanhã. Deu para entender? Então, descanse no Cordeiro, creia no Senhor. Aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. Então, se você crê no Senhor, irmão, a tua vida está na mão dele. Se você descansar amanhã, você foi para a glória do Senhor.
Isso que é importante. Ah, mas vai ter guerra, irmão. Guerra, rumores de guerra. Os homens do Senhor, irmão. Não quer dizer nada. Não quer dizer que tem uma bomba ali, eu vou me jogar em cima da bomba. Não, irmão. Não é isso, né? A Bíblia diz que meu irmãozinho aqui chegou no meu salão e falou, nós começamos de Jesus, ele falou assim, irmão, você sabia? Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. Se eu beber veneno, eu não morro? Eu falei, como não? Eu estava com veneno aí. Ah, é? Peraí, fui lá, peguei o veneno. Em nome de Jesus, irmão. Ô irmão, peraí, você está falando que se você tomar veneno, você não morre. Como não? E que fé é essa, irmão? E não é por irmão conheceu? Por você ver, irmão, o fanatismo é tão grande, irmão. Olha, meu querido, a Bíblia diz, não tentarás o Senhor, teu Deus. Olha como interpreta o texto da Bíblia errado. Ah, mas Jesus disse que se eu tomar coisa mortífera, irmão, entenda o texto e o contexto. O texto é tudo isso, o capítulo 2, que vai terminar no versículo 16. Esse é o texto inteiro. Qual é o contexto? O contexto é a parte importante do texto. Às vezes a resposta do capítulo 2 está no capítulo 1, ou pode estar no capítulo 3. Então tem que ler todo o texto para me entender o que o profeta, com quem ele está falando, a quem ele se dirige e a forma que ele está se dirigindo. Eu não posso pegar um versículo isolado, como muitos fazem. Eu mato todo o texto e vou dizer só o que eu quero. Só o que eu quero. Deu para entender? Tem que ler o texto inteiro. Você quer se familiarizar com a Bíblia? Eu preciso ler Coríntios. Ler o Coríntios todo. Versículo por versículo, capítulo. Você vai entender. Cada um vai falar de uma coisa. Você vai interagir com o texto. Aí você vai saber do que Paulo está tratando, com quem ele está tratando, que forma que ele está tratando e qual é o objetivo daquilo ali. Isso é bom você aprender. Para você crescer na graça e no conhecimento. Ah, que nem, por exemplo, tem acho que é o profeta Jeremias, me corrija se eu estiver errado, que diz, maldito é o homem que confia. Jeremias, não é isso? Irmãos, o texto, você vê como ele é tão distorcido, que as pessoas, a maioria, até crente, arma. Por isso que eu falo, a Bíblia diz que maldito é o homem que você vai confiar. Irmão, se eu não confiar no homem, nós não temos como viver em sociedade. O texto não diz isso, o texto diz, maldito é o homem que confia no. Ele não está dizendo outro homem, está dizendo no, é um artigo, N-O, N-A, nos, nas, é artigo, tem que conhecer um pouco da língua portuguesa. No homem que usa o seu braço como alavanca, é o homem que confia nele e não em Deus. Deu para entender? É isso que Jeremias está falando. O homem que confia nele e não confia em Deus, ele é um homem maldito, porque ele está ao Deus dará, ele está entregue à sorte. Mas quem confia no Senhor não se abala. Quem confia em Deus, entrega a sua vida em Deus, vai receber 10.000 vezes mais, que nada mais é, irmão, o galardão da vida eterna. É isso que nos interessa, irmãos. É isso que me importa para mim e para você. Ser salvo, ter o teu nome escrito no livro da vida. Ouro, prata, bronze, não compra isso. Mas foi comprado com o sangue do Cordeiro. Amém? Então, amém. Por hoje, irmãos, para não estender muito, eu vou ficar aqui no livro de Tessalonicenses. Aí a semana que vem, em nome de Jesus, sendo aprovado aqui pela nossa irmã Tereza, eu já começo, eu venho pegar o capítulo 12 para explicar para os irmãos. Tenha paciência, irmão, venha. Venha porque é para o Senhor, não é para o irmão Reginaldo, não é para me agradar não. Você vai crescer na graça. Quando você ouvir alguém falar, você já vai ter base. Depois disso aqui, irmãos, é um livrinho, eu fiz do livro meu, eu gastei aqui R$4,50, eu mandei fazer. Se os irmãos se interessar, tá? Minha esposa está aí, R$3,50? Isso, foi R$3,50, né? Eu tiro cópias e entrego para os irmãos. Todo mundo vai ter uma base, já vai ler um pouquinho, amém? Aí eu mando fazer R$3,50, irmãos, é
para obra, não é para mim, tá? Eu estou cobrando o mínimo do mínimo, que é ali que manda fazer. Mas o irmão vai ter o capítulo 12 aqui e o 13, que vai dar uma boa explicação do diabo, como ele vai fazer e as armas que ele vai usar. Amém? É o que Deus colocou no meu coração e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham ouvido. Se tiver dúvida, irmão, depois me procure.